Feliz sábado, irmã. Feliz sábado. Feliz sábado, igreja. Gente, mas está bonita a igreja, né? Estamos aqui, todo mundo, as famílias junto aqui. Nós estamos respeitando aqui ao limite, mas está realmente muito bonita, né? Não era assim como a gente queria, irmão Isaac. Era lotada, como hoje aqui o pessoal precisando trazer cadeiras e tudo mais. Nós estamos ainda respeitando os limites ainda de distância, né? Quero dar também meu feliz sábado aos irmãos que não puderam vir à igreja, estão nos acompanhando aí através das redes sociais. Feliz sábado a todos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja conosco. Estou feliz aqui que estou vendo aqui uns irmãos que há muito tempo eu não vejo, né? E graças a Deus que podem hoje vir à igreja louvar ao Senhor, né? Graças a Deus por isso. Então, vamos para a nossa lição que está chegando ao fim, né, irmão Edmilson? Exatamente. Que lição maravilhosa. Eu acho que todos nós, ou com pouco ou muito tempo na Igreja Adventista, aprendeu muito com essa lição e esclareceu muitas dúvidas, né? E afirmou que sempre é o Evangelho, né? É a graça do Senhor. Exatamente. A salvação, ela não vem através das obras. Aliás, a lição desse trimestre falou muito dessa questão da primeira e da antiga aliança, e a base dessas duas alianças, a antiga e a primeira, a primeira e a nova aliança, a antiga e a nova, a base dela é sempre a justificação pela fé. Com certeza. E nunca foi e nunca será a nossa salvação, justificação através das obras, né? Com através certeza. das obras. E a lição começa com fé da aliança, né? Não é mesmo, irmã? É muito bom poder compartilhar com você, uma pessoa muito versada nas escrituras, nas leis do Altíssimo e nas leis dos homens também. Então, a alegria está aqui com o senhor. Eu perguntei, será que quem vai participar hoje? Será que é a irmã Edmilson? Exato, porque na realidade eu sempre preciso de uma base mais técnica. É modéstia dele, viu, irmãos? Né? É modéstia dele. Ele sabe muito bem fazer esse link aqui. E nos dá é bom que a gente fica com a pessoa que passa essa confiança. E pelo menos eu sinto essa confiança no irmão Edmilson, né? Como é que diz? É da mesma forma, né? Essa lição. A recíproca é verdadeira. Essa lição dessa semana, eu acho que ela vem relembrando muitas coisas que a lição já passou, só que é específica dessa fé, né? Essa fé que a gente tanto fala. Tem fé, mas fé por que fé? Fé em quê? A fé nos ajuda em quê? Né? Acho que ela vai trazendo isso, exatamente, essa questão da fé. E o verso já deixa muito claro. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Vamos orar, irmão? Para a gente começar? Vamos lá. Amantíssimo Deus, querido Pai que está nos céus, por essa fé, Senhor, que a Tua palavra fala, é que nós agora oramos a Ti, Senhor. Obrigada por ter nos dado essa graça, ter movido em nós o passo da fé e que nós possamos continuar crescendo de fé em fé e também, além da fé, gera obediência. Ajuda-nos, ó Deus, a alcançar cada dia mais sabedoria do alto e que nossa fé possa crescer a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, sim. E Marlete, você está acompanhando aí o pessoal? É porque eu não trouxe aqui o celular para me acompanhar. Então, se você quiser colocar de vez em quando a mensagem de alguém, né? Então, você que está aí do outro lado, pode fazer seus comentários, né? E a Marlete pode passar aqui para nós alguma coisa assim e a gente tecer o comentário, né? Certo, tem um microfone que estará rondando aqui na plataforma. Alguém aqui também, se quiser participar, o Valdo aí que chegou com a família, o irmão Bernardo, que gosta sempre de participar da lição, o pastor também está presente, Marcone está ali também, quiser nos acompanhar, nosso irmão lá do bairro Saci, nós temos aqui uma irmã também que eu não a conheço ainda, então, e vários outros. Se vocês quiserem participar,
A irmã Fátima, quiser participar, levante o braço, o microfone chegará a você. Você do outro lado também, comente e assim nós vamos juntos aprendermos um pouco mais dessa lição. Voltando aí, né, a questão do versuário, a fé, né? É evidente que pela lei ninguém é justificado. Se em algum momento você, ao estudar a Bíblia, você, ao vir para a igreja, achou que através da lei você vai conseguir a sua salvação, eu quero dizer para você que, infelizmente, essa sua opinião estava equivocada. A lei ela só vai refletir aquilo que você já está passando por dentro, sentindo por dentro. Não vai ser a obediência ao sábado, ao sétimo mandamento, a qualquer outro que vai dizer assim, olha, aquele dali vai ser salvo porque ele não adultera, ele não rouba. Então, não é isso aí, mas simplesmente pela fé, né? Não, irmão? E como é isso? Porque já que a fé é uma coisa assim abstrata, né? A gente não pega, não é palpável, não é visível, assim, a fé em si, né? As obras da fé sim, mas a fé em si ela não é visível. Então, como é que a gente vê isso? Como é que a senhora entende isso? Que nós somos salvos pela fé. Bem, o senhor está falando com uma pessoa que tem aprendido a cada dia, porque eu era uma cristã totalmente reflexo das obras, né? Porque durante muito tempo eu fui ensinada que as obras revelavam, que era pelas obras que alcançava, né, a salvação. Então, assim, quando veio a justificação pela fé, chegou na minha família, isso foi um choque muito grande. Isso. E havia já até falei aqui na igreja, havia uma discordância entre meu avô e meu pai nessa questão, né? De que meu avô era muito rígido e meu pai dizia, é pela fé, é pela fé. E havia essa discordância mesmo no meio, né, religioso. Adventista. Por quê? Porque a depender de quem lhe passou o evangelho, lhe passa fé ou obras. Não passa a fé que gera obras da fé. E isso é muito interessante de compreender. Porque quando eu creio, e essa crença que eu tenho me leva a ter hábitos que me levam a obras referente ao que eu creio. Só que quando fala assim, você só será salvo se você fizer isso, você faz para dizer, não, eu tenho que me manter salvo, então é desse jeito que eu tenho que fazer. Então, não tem uma reflexão, por que eu amo a Deus sobre todas as coisas? Por que isso? Por que eu não adultero? Né? Por que eu escolho não adulterar? Isso tem uma essência na minha fé, tem que ter uma essência na minha fé, porque se for somente pelas obras, um momento eu não vou suportar, porque eu vou estar sozinha. Eu vou até contar uma experiência, entendeu? Pode prosseguir aí. Então eu vou estar sozinha, eu não vou suportar levar. E durante muito tempo, eu falo isso tranquilamente, que está na internet, dizendo, olha, como é que pode, a irmã está estudando na igreja. Mas é verdade, como eu, tem muitas pessoas que ainda estão na igreja, que não aceitam plenamente a justificação pela fé. E isso foi um processo de graça, porque como fala sempre, no Mordomia fala, a vida cristã é crescimento de graça em graça a cada dia. E isso também, dentro da igreja, nós somos alcançados por essa graça também, irmão. Não é só as pessoas que estão lá fora. E compreender isso, para mim, foi libertador. Porque hoje eu tenho consciência... Como é libertador. O peso que é tirado. Hoje eu tenho consciência, irmão, de que é a minha fé que gera obediência e não ao contrário. Porque se a minha obra que gera fé... E no dia que eu falhar? E no dia que eu fizer uma coisa ruim, que vai contra a lei de Deus? E agora eu vou recorrer a quem? Porque são minhas obras que me salvam. Se são minhas obras que me salvam, estou perdida. Estou perdida. Então, quando eu reconheço que, ao guardar a lei de Deus, é gerada através de uma fé que foi antes... desenvolvida na graça que foi estendida, entendeu? A graça gera fé, a fé gera a obra da fé. Isso, exatamente. Entendeu? São quando passos. eu compreendi isso,
Falei, poxa, realmente, graças a Deus que não é por mim que eu serei salvo. Porque se fosse por mim, como fala a lição, né? Deus seria obrigado a me dar a salvação. É o que diz Mas aqui a assim, lição. a gente não consegue resolver isso sozinho, porque a gente está em processo. Até a volta de Cristo, a gente vai estar em processo, irmão. É assim, é igual batimento cardíaco na UTI. É sobe, desce, sobe, desce. Porque no dia que fizer assim reto, a gente já morreu. Entendeu? Então, assim, a pessoa fala, não, é só importante quando eu estou no alto. Mas quando eu estou no baixo também, eu aprendo. Eu preciso aprender a ser resiliente. E não é só, é no baixo, naquele momento de dor que a gente está passando, às vezes não é a morte de alguém, às vezes não é a perda de emprego, mas é uma dor emocional, uma dor espiritual, que a gente aprende a ser resiliente e a gente suspende, a nossa fé aumenta e sobe novamente. Então, assim, a vida cristã, olhando para os apóstolos, quem deles seriam salvos, irmão? Quem deles, pelas obras deles, seriam salvos? Não. Mas Jesus tem o quê? Misericórdia e nos imputa a graça, nos dá a graça. Isso é misericórdia. E a gente adventista precisa compreender essa misericórdia, gente, porque não adianta dizer assim, mas a gente tem que guardar a lei. A lei só vai ser um reflexo daquilo que eu creio, daquela graça que eu recebi que gerou fé em mim. Agora, se eu guardo a lei só por guardar a lei, por guardar com medo de me perder, né? Tá trocado. É trocado. E eu disse até que ia contar uma historinha, né? Porque eu lembrei de o que aconteceu comigo. Eu gosto sempre de contar coisas que aconteceram, né? Comigo, primeiro para não contar errado, né? E outro também. E é didático também, né? Exato. Quando nós nos batizamos aí na década de 80, ainda já faz um tempinho, né? Era pequitinho. Vamos pular isso aí. Aí. Quando os jovens, né, a gente, aquela empolgação, né, e eu dou muito graças a Deus que eu peguei uma geração que era muito preocupada com essa questão de você fazer o certo para Deus, trabalhar para Deus, se empenhar na obra de Deus, né? Então eu peguei uma geração muito nisso. E aí, então, tinha um jovem lá, tinha um grupo de jovens, primeiro que não podia, era o clube do Bolinha, né? Não tinha mulheres, era só homens, né? Tá. E o nome do clube, nós fundamos o clube na intenção que esse clube criasse um volume que fosse abrangendo a igreja, depois da igreja, abrangesse e fosse assim criando uma bola muito grande. O nome do clube era JLS, né? Jovens Lutando pela Santificação. O que é que a gente tinha que fazer? Nós tínhamos que jejuar pelo menos uma vez por mês. A gente primeiro foi falado numa semana, calma aí, vamos com calma, vamos primeiro uma vez por mês. Até acostumar, né? Uma vez por mês, todos têm que jejuar. Nós temos que fazer isso, fazer aquilo, então tinha muito fazer nisso, né? E eu lembro que, numa ocasião, nós fomos para um JA, era o dia de jejum e tudo mais, né? E nós fomos para um JA na igreja aqui do bairro Aeroporto, na igreja central do aeroporto. E um dos jovens lá estava lá e tinha um pé de goiaba lá, tá? E aí, quando ele deu fé, ele estava comendo a goiaba. Aí ele lembrou. E, eita, rapaz, eu estava jejuando, ó, e comia goiaba. Então, é uma coisa assim que era feito artificialmente, né? Aí, nessa hora aí, alguns debandaram, né? Começaram a ver que não estava dando certo, alguns saíram. E eu, na intenção de continuar, pelo menos, eu disse, não, já que os outros vão saindo, eu vou continuar aqui, tá? Aí eu disse, o que é que eu vou fazer? Aí eu tive uma brilhante ideia, né? Disse, cheguei para algumas pessoas e dizia assim, olha, eu quero que você escreva aqui em que eu preciso melhorar. Porque eu não estava satisfeito com aquela situação, eu queria melhorar a cada dia. E aí eu disse, você escreva aqui o que é que eu preciso melhorar. Então, na época, eu era assim um jovem muito era dedicado na igreja, né? Não vou dizer assim um exemplo, mas era dedicado na igreja e tudo mais. Então, e principalmente porque era novo na igreja, na fé, tinha aquele primeiro amor, aquela coisa toda. Você acha que algum irmão ia dizer alguma coisa para jogar um balde de água fria em mim?
né? E dizer assim, não, você precisa melhorar nisso. Mas começasse a jogar meus podres assim na minha cara, e aí ia ser um balde de água fria. Aí todo mundo dizia assim, não, você precisa melhorar em nada. Em nada. Em nada. Aí eu fui pegando aquele dali. Irmão, que se eu passasse assim dentro do mato, encontrasse um espinho, eu acho que nessa hora eu estourava, né? Porque eu estava todo feito um balão, né? Um balão, que todo mundo chegava e dizia, não, não precisa, você não precisa melhorar nada. Você não precisa melhorar nada. Então ficava assim. Aí depois eu fui entender realmente que isso aí não vale de nada. Se nós não tivermos a nossa fé e a nossa dependência única e exclusiva no sacrifício expiatório de Jesus Cristo, né? Que é o que a lição está falando aí sobre o reflexo, que você já até mencionou. Essa parte aí, irmão, reflete hoje nas mídias sociais, chama de métrica da vaidade, né? É o quê? Métrica da vaidade. Só são formas de medir a nossa vaidade, né? São formas de medir. Certo. Aqui diz assim, ó. Só os que não entendem a gravidade do pecado creem que Deus teria a obrigação de nos salvar. Ao contrário, se existe uma obrigação, é a nossa dívida para com a lei transgredida. Não podíamos cumprir essa obrigação, infelizmente. Felizmente, aliás, Jesus já cumpriu por nós. Então, por mais que eu tentasse, eu nunca ia conseguir a satisfação, como não consegui. Porque só Jesus pode fazer isso por mim. E isso, quanto mais cedo a gente descobre isso e aceita essa graça de Jesus, é porque assim, irmão, eu acho que muitas vezes, muitas pessoas não aceitam esse negócio, é só pela graça, porque muitas pessoas acham que por ser pela graça, eu posso fazer o que eu quero, eu posso viver do jeito que eu quero, né? Tem o outro lado. Só que assim, quando a gente encontra o evangelho, a gente sabe que a justificação pela fé não é um oba-oba, né? É uma oportunidade de misericórdia que nós recebemos. E a justificação não fica na justificação, ela vai dar passos na santificação, que é eu estou separado para um propósito. Né? E esse propósito eu vou cada dia crescendo nele, com dificuldade sim, porque estou em pecado, mas eu vou crescendo. Então, assim, compreender os termos justificação, compreender os termos santificação, que realmente significa, nos dá uma noção de equilíbrio. Porque, assim, eu sou justificado sim pela graça, mas essa graça me leva ao quê? A passo de santificação. Vou ficar no mosteiro, como fala assim, não, eu vou conviver com as pessoas, mas de maneira que eu sei que eu sou separado para um propósito. O que é ser santificação? É uma separação para um propósito. Marlete, ali, ó. O Amauri pergunta, né? Que graça é essa então? Quer dizer que se eu não amar a Deus e guardar seus mandamentos, não estou salvo? Quem é que está perguntando? Mauri. Repete aí, Marlete. Se eu não amar a Deus... E guardar os mandamentos, quer dizer que eu não estou salvo? Olha, essa questão é uma questão muito pessoal, porque quando eu reconheço que Jesus me ama, gera fé em mim. E essa fé me leva ao quê? A crer nele e me leva a um processo de obediência em Jesus, né? Então, assim, a salvação nos é dada de maneira sacrificial, gratuita, que o Senhor nos oferece. Agora, eu que escolho aceitar ou rejeitar a salvação. É uma posição de cada um. É uma questão de escolha. Agora, em relação se eu guardar a lei, eu não estou salvo, é um processo, né? É um processo, porque Jesus fala, eu não vim revogar, eu vim trazer elucidação sobre isso, né? Eu vim simplesmente transformar aquilo que era só um tipo, agora sou eu aqui, ó. Então, um processo leva a outro, né? O interessante é que, assim, na matemática, diz que a ordem dos fatores não altera a soma, né? Mas como é que se diz? No termo da salvação, essa ordem aí, ela pode modificar, sim. Né? Ela pode alterar, sim, a soma. Por quê? A prática dos mandamentos, você praticar os mandamentos aí, não, eu vou cumprir isso, eu vou cumprir aquilo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não vai lhe levar à salvação. Mas deixar de praticar
já lhe leva à perdição. É porque é uma geração de fé em fé. Porque toda vez que Jesus ia curar, Jesus pergunta: tu queres ser curado? Pode perceber, o que você quer de mim? Jesus sabia o que ele queria, mas Jesus trazia uma fagulha de fé para que essa fé crescesse. Exatamente. E essa fé leva ao quê? Senhor, eu desejo, eu quero, Senhor. A pessoa tem que pedir, eu quero, Senhor, por favor. E aí Jesus operava um milagre. Ou então a pessoa nem fala: Jesus, tem misericórdia. E Jesus operava um milagre. Porque é a geração de fé, né? Uma geração de uma fé que não me leva a um ato não só de fazer, mas um ato de compreensão, é muito complicado. Né? Porque, por exemplo, o filho, aquele jovem rico, ele conhecia? Conhecia. Ele sabia tudo? Sabia, cumpria a lei. Só que ele não quis gerar o quê? A fé. Ele não quis geração de fé, porque geração de fé me leva ao quê? Mudança de percurso, mudança de atitude, escolhas diferenciadas a fazer. Quando Jesus fala: olha, vende tudo que você tem, divide. E ele fala: eu não faço, eu guardo os mandamentos, mas isso não. O irmão tem ali, ó. Uma vez o cara me chama sempre de sabatista, né? Para ter um sabatista, a lei foi abolida, o fim da lei é Cristo. Eu digo: não, você está certo, o fim da lei é Cristo. Quando a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, ele está dizendo que a finalidade da lei, esse fim significa finalidade. A finalidade da lei é Cristo. Eu não sou salvo pela lei, mas por Cristo, você está certo. Agora, uma pergunta eu te faço. Se você está dirigindo o carro, você ultrapassa o sinal vermelho, você vai ser multado, certo? Certo. Agora eu pergunto, você vai contratar Cristo para anular a multa, o pecado, ou para anular a lei, o sinal? Eu gostei da pergunta. Aí ele ficou, digo: não, você está certo. O fim da lei, a finalidade da lei é Cristo. Não é que ela foi abolida, é que a finalidade dela é Cristo. O pecado que deve ser abolido é o pecado, não a lei. Muito bem. Então, passando aqui à frente, eu acredito, Amaury, que a sua pergunta foi respondida, que a lei, sim, precisa ser obedecida, mas não para ser salvo, mas um reflexo da salvação, certo? Tem que continuar ainda. E ainda fala sobre essa questão aí da aliança e o sacrifício. O que Pedro diz, o que Pedro quis dizer ao declarar que somos resgatados? Como isso ocorreu? Pedro fala aí lá em 1 Pedro, capítulo 1, 18, 19, que nós fomos resgatados do pecado. O que é esse resgatado? Marconi, para você, quando você é resgatado, é o quê? Não estou falando do termo geral. Digo, olha, você foi resgatado, você foi o quê? Eu entendo assim, por exemplo, eu faço uma compra no comércio, tá? Ele me diz: olha, você precisa de um fiador. Tudo bem, eu boto o Edmilson como fiador. Eu não pago, eu não tenho condição de pagar aquilo. Mas o meu fiador paga. É como Cristo. Ele é meu fiador. Eu não posso pagar o pecado do Edmilson, nem Edmilson pode pagar meu pecado. Mas existe alguém que pode. Nenhum outro pode, somente Cristo. Isso aqui é o resgate. Um resgate que ele faz de nós, porque nenhum de nós pode resgatar uns aos outros. Exatamente. Então, já ele respondeu aí. Você, ao fazer uma compra, você assina uma promissória, mas depois não tem condição de pagar essa promissória. Aí não chama Edmilson, não. Vamos chamar o Valdo aqui, que é melhor. Aí, Valdo, aconteceu isso. Aí o Valdo vai lá e resgata a promissória. Para que ele resgate essa promissória, tem que pagar um preço. Ele tem que pagar. Ele valor, chega lá e paga, aí ele resgata, aí chega e entrega a promissória para mim. Ele disse: aqui, Edmilson, a promissória está aqui. Ele é o resgatador. Agora, se eu disser assim: não, eu não quero. Aí é escolha, né? Aí, se eu não quero, então eu vou continuar devendo. Mas se eu disser: e o que é que eu tenho que fazer? Ele disse: não, é você aceitar.
aceitar. Só que nós vivemos em um mundo que a gente fala assim, de graça? Será? Tem nada de graça nesse mundo não, irmão Edmilson. Digamos que eu aceite aqui, o Valdo pagou e tudo mais. Aí o Valdo liga para mim. Edmilson, rapaz, eu estou precisando de um favor seu. Diz, o que é, rapaz? Diz, olha, eu estou muito aqui ocupado na oficina, eu quero que você vá lá em Demerval Lobão e pegue lá um carro que é para trazer para cá. Você acha que eu não ia fazer isso aí? Uma pessoa que pagou a minha dívida e tudo. Mas eu estou fazendo isso aí para que ele pague a minha dívida? Não. Eu estou fazendo porque ele já pagou a minha dívida. Então eu estou fazendo retribuição. Então a obediência, ela nada mais é um reflexo do que já foi feito, né? Do que já foi feito. Do que já foi feito por nós. E aqui embaixo fala assim, irmão Edmilson, temos essa promessa de vida eterna, pois só Jesus podia reparar a brecha que nos privou da vida eterna. Então, quando o pecado entrou, abriu uma brecha entre Deus e a humanidade, né? E nós não podemos, por mais que nós sofrêssemos, tentássemos pagar os nossos pecados, né? Nunca seria suficiente para termos merecimento de estar de volta ao Pai, porque a lei não são criaturas, né, que podem pagar esse preço. Então, só através de Jesus, que aí está, né, que não tem em quem só alguém igual a Deus, em quem existia vida não emprestada, porque minha vida é emprestada, não derivada e eterna. Então, a vida de Jesus não é emprestada, não é derivada e eterna. Poderia ter pago o resgate exigido para nos livrar da dívida para com a lei. Assim, todas as promessas da aliança são cumpridas e temos vida eterna, mesmo agora. Assim fomos resgatados do pecado e da morte. Amados, nós fomos resgatados e aceitar isso é um ato de amor para com Deus. E a gente tem que parar com essa história de que a gente tem que fazer algo para pagar a Jesus o que ele fez por nós. Nada do que eu faça vai pagar a misericórdia estendida a mim. Eu posso pregar evangelho, eu posso fazer muitas coisas, mas não deve ser para pagar algo que ele me concedeu. É apenas para dar oportunidade a outras pessoas de alcançarem essa mesma graça. Então, por que eu testemunho de maneira positiva? Porque eu quero que outras pessoas, através do meu testemunho, encontrem essa graça também. Marlete, tem alguma coisa ali? Só fechando aqui, o que eu fizer, o que você fizer, não é para pagar. Porque não tem condição de pagar. Não tem preço, não tem o valor inestimável. Então, e em Demerval Lobão não é para pagar a promissória que o Valdo resgatou, porque a promissória era muito alta que eu não tinha como pagar. Então, o que eu estou fazendo é só uma retribuição, mas eu não posso ficar de braços cruzados ao ver que Jesus fez tanta coisa por mim e eu simplesmente, a salvação é de graça, eu não preciso fazer mais nada. Então, ficar simplesmente de braços cruzados. Eu tenho que retribuir, né? Retribuir esse grande amor, porque é uma forma de reconhecer que eu fui salvo. Agora, se eu não reconheço, aí ele me pede, Edmilson, vá fazer esse favor. Eu disse, eu não estou devendo nada a ele, ele ficou com a promissória lá, O problema é que, às vezes, nós não queremos aceitar a graça de Cristo. Para não ter compromisso? Para não ter compromisso. Você não quer ter compromisso com Deus. Às vezes, nós queremos viver a nossa própria vida, dissoluta, andando por onde quer. É igual aquelas mulheres lá de Isaías, que dizem assim, olha, nós queremos vestir... Diz que nós queremos vestir a nossa própria roupa, comer nosso próprio pão. Apenas queremos ser chamado pelo teu nome. Tira-nos o opróbrio. Então, a pessoa só quer ser chamada de cristão. Para ninguém dizer, olha, ali é um pagão, ali é um ateu, ali é um isso, é um aquilo. Não, aquele dali é um cristão. Mas ele quer comer o seu próprio pão, vestir a sua própria roupa, as coisas com seus próprios méritos.
Comentário aqui do Eliezer, ele diz que justificação é diferente de santificação. Na justificação, Deus nos livra da condenação do pecado. Somos justificados ao demonstrar fé no sacrifício de Cristo, passando pelo batismo. Santificação é quando Deus nos livra da influência do pecado. Resultado da justificação deve ser uma busca diária, quando pelo poder de Deus decidimos deixar a velha vida e viver a vida de Cristo. E glorificação, quando Deus nos livra da presença do pecado. E ocorrerá quando Jesus vier em glória e nos remover a natureza pecaminosa e formos livres dos conflitos internos com que lutamos diariamente. Você está com um ponto no ouvido ou ele escreveu tudo isso? Eu mal escrevo um parágrafo. É sobre isso mesmo, sabe? Compreender os conceitos, né? A gente precisa compreender os conceitos, que é justificação, que é santificação e glorificação. A justificação é um passo, né? Esse reconhecimento. A santificação é um processo. É um processo. Até a glorificação, que vai ser quando Jesus nos tirar da ausência do Exatamente. pecado. No resumo aqui, se eu entendi o que o Eliezer falou, a justificação, ela é assim, ó, instantânea. Jesus diz assim, olha, vai, não peques mais. Pronto, você foi justificado, mas você ainda não está santo. A santificação, aí você vai, aquele processo, passo a passo, dia a dia, lutando contra os suas falhas, seus erros e tudo mais. E o melhor que não é lutando sozinho, temos o Consolador, né? E a santificação, a glorificação vai ser mediante a volta de Jesus, que você será glorificado. Então, são esses passos aí que o Elias mencionou, e se eu tiver entendido corretamente, isso que ele quis dizer. Irmão, a lição de terça e quarta-feira é falando sobre o pai da fé, né? Pai da fé. Abraãozinho, grande Abraão. E o interessante, quando a gente olha para Abraão, Abraão foi o pai da fé. Mas se formos olhar a vida de Abraão, teve momentos que ele teve dificuldade em crer. Errou. Né? E ainda fala que ele chamado aqui, né? Abraão creu no Senhor, isso lhe foi atribuído para a justiça. E isso me deu uma esperança tão grande, meu irmão. Porque Abraão, sendo considerado o pai da fé, nos mostrou que tem situações que nós temos dificuldades, e mesmo assim o Senhor olha para nós e nos chama de justo. Quer dizer, tem chance para mim também. Né? Isso é muito bom, porque a gente pensa que é o pai da fé, quer dizer, ele nunca vacilou, ele nunca teve dificuldades. Ludmila. É isso mesmo, Gisá. A gente olha para Abraão, não, ele era perfeito. E a Bíblia diz, né? Como você diz, que a gente tem que entender os contextos, entender tudo. A Bíblia diz, sede perfeitos como eu sou. Mas não é nesse contexto aí, né? Enquanto nós estamos aqui, nós estamos sujeitos. E eu tinha muita dificuldade com isso. Poxa, eu estou na igreja, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que fazer tudo direitinho. Claro que eu tenho que buscar a perfeição. Mas enquanto estivermos aqui, nós não vamos ser. E eu tenho certeza que não só eu, como muitas pessoas carregavam esse fardo. Entendeu? Eu tenho que ser perfeita, senão eu não vou ser salvo. Meu Deus, eu não estou fazendo o que é para fazer. Entendeu? Na sua totalidade. E isso causa... Aí você nem se deleita na salvação que Deus lhe deu, na justificação que você foi justificado, não é? Isso é muito sério. Não aproveita a liberdade em Cristo, né? Fica aquela coisa pesada, aquele fardo, entendeu? E eu tenho Verdade. certeza que não é isso que Jesus veio fazer aqui, não é isso que ele quer para a nossa vida. E aí, ao contrário, em outras religiões, né, outras denominações, já levam isso para o lado libertino, né? Vivemos na graça, então podemos fazer tudo, está tudo bem. Tem que ter o meio termo e equilíbrio, não é mesmo? Eu já não digo nem em outras religiões, eu digo algumas pessoas da igreja que têm uma ideia equivocada, já aí termina vivendo de maneira assim que a gente olha e diz assim, isso aí não testifica bem de um cristão. Ele diz, não, eu vivo pela graça. E assim, tem um ponto fundamental que tem na lição de texto, fala assim, a justiça que nos salva é uma justiça acreditada a nós, é um crédito. Nós recebemos de Deus um crédito, tá?
uma justiça imputada a nós, uma coisa que foi nos dada, nós não tínhamos, nos deu. Isso significa que somos declarados justos aos olhos de Deus, apesar de nossas falhas. Significa que o Deus do céu nos vê como justos, mesmo que não sejamos. Isso aqui, para quem nasceu no radicalismo, é tipo assim, toma água fria aí. Ele fez isso a Abraão e fará todos os que vierem a ele na fé que Abraão teve. E isso aqui é libertador. Eu digo porque me libertou compreender que eu mesmo no mundo de pecado, vivendo aqui, o Senhor olha para mim e fala assim, olha, estou vendo Jesus ali em Gizá, estou vendo meu filho. Dê um crédito para ela. Isso ele faz com todos nós, porque se nós formos olhar, né? Se nós tivermos um olhar atento, se vamos dizer assim, não, eu fiz certo esse dia, aí esse dia eu errei, bicho, esse dia eu estava perdida. Aí no outro dia eu estou salva, porque eu já fiz coisas boas nesse dia. Então assim, se a gente for ficar pensando no fazer e não no ser, porque a gente passa muito tempo, faça isso, faça aquilo outro, mas precisamos ser essência. O que é essência? A essência é o que nos gera, a essência é o que nos faz viver. E na lição de quarta fala assim no final, o que você responderia a alguém que busca ser cristão, mas diz, eu não me sinto justo? E eu lhe digo que eu compreendi, a gente não precisa sentir justo, porque a salvação não é sentimento. Salvação não é sentimento. Hoje eu estou com minhas emoções tão boas, hoje eu estou salvo, amanhã eu estou triste porque aconteceu alguma coisa, hoje eu estou perdido. Não é para a gente sentir, é para a gente saber. É consciência, é raciocínio lógico, tá? Esse negócio assim, eu não senti, fui no culto hoje, não senti nada. Não é para sentir, meu irmão. É para você ter uma adoração do culto racional e você compreender, sou salvo pela graça, essa graça gera fé, que essa fé gera confiança e que vai gerar em mim obras de fé, que eu vou responder positivamente. Então, assim, hoje eu compreendi que eu não preciso me sentir salvo, eu preciso saber que eu sou salvo por Cristo. Se eu compreender que eu preciso só saber isso, compreendo, eu sei que eu fui salva, isso vai gerar em mim assim, poxa, já que eu estou salvo, por que eu não amar a Deus sobre todas as coisas? Por que não amar o próximo como a mim mesmo? Por que não amar, guardar o sábado? Por que não tomar o nome de Deus em vão? Isso me gera. Então, assim, levar a nossa salvação pelos sentimentos que nós estamos sentindo a cada dia é muito perigoso, tá? É muito perigoso. Outras coisas também são as manifestações dentro da igreja, né? Hoje eu estou salva, eu canto alto, eu dou glória a Deus, eu oro de joelho. No outro dia eu me sinto triste, aí eu já não dou glória a Deus, já não oro, já não canto. Então, assim, cuidado com essa questão de só eu me sentir. A gente precisa saber. Exato. Só para confirmar, né, o que você estava falando. Nas outras denominações também tem que sentir. Eu tenho que sentir o Espírito Santo se mover, aquele fogo todo. Se eu não gritar, se eu não pular, se eu não gemer, se eu não estribuchar, eu não sentir a presença. O Espírito Santo não estava ali, né? E a Bíblia diz que não tem nada disso. Outra coisa, se eu não sentir disposta, se eu não sentir vontade, se eu não sentir vontade de ir para a igreja, eu não senti o toque do Espírito Santo, eu não senti vontade hoje, eu não vou. Você não vai para Deus, nunca. É verdade. E a gente tem que prestar atenção Porque nisso, se partir de mim mesmo, eu nunca irei, né? A gente tem que prestar atenção, ter cuidado com as questões dos sentimentos, né? Essa questão de a gente pensar, sempre ficar sentindo, a gente tem que saber. E esperar a motivação, eu vou esperar a motivação chegar. É no fazer, é na ação que a gente vai sendo motivado a fazer. Porque nem sempre a gente está tão motivado assim para fazer algo. Mas se a minha essência fala, não, José, você sabe que você foi salvo pela graça, que tem pessoas se perdendo e você precisa falar sobre esse Jesus para que essa salvação alcance outras pessoas. Então, como eu falei 2 semanas atrás, se o Calvário não for motivação suficiente para um filho de Deus resgatado testemunhar sobre Jesus, eu não sei mais o que será. O que mais vai precisar acontecer
Porque, eu vou esperar chegar o pastor fulano, que ele é tão animado, anima a igreja, toca violão. Coitado do pastor que não toca, que não canta. Então, assim, se eu for esperar sentir essa motivação, irmão, eu não vou fazer, porque vai estar de acordo com a coisa que me motiva. Eu estou motivada, eu vou. Eu não estou motivada hoje não, mas eu vou mesmo assim. Lá eu vou me relacionando, eu vou conversando, e isso vai me animando. É por isso que fala assim, vamos continuar nos encontrando. Por que que a igreja, esse momento é tão importante? Porque um vai o quê? Ajudando o outro, né? Só que a gente precisa primeiro lembrar que a gente precisa primeiro ser. Essa essência em mim vai gerar também um movimento. Então, assim, a gente precisa compreender e ter cuidado, porque Abraão passou por coisas muito difíceis. E ele, com certeza, teve momentos que ele diz assim, eu tô mal diante de Deus, e Deus olha para ele e fala assim, foi imputado justiça nele, né? Foi imputado graça. Como você está falando, né? É. A igreja é importante nos congregarmos, vir aqui para a escola sabatina, discutir tudo, ouvir vídeo no YouTube, tudo, televisão, tudo que tem por aí, mas eu preciso da minha experiência individual com Cristo. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso estudar, eu preciso de relacionamento, eu preciso tirar horas para conversar com Deus. Não é isso? É porque isso é Exatamente. que vai fazer a minha essência, E ainda, não só o exterior. ainda meu último comentário aí de sábado, de quarta-feira, que nós já estamos está encerrando o tempo, aí fala dessa questão dessa fé imputada, né? E era através desses sacrifícios que nossa fé era imputada. Tem a diferença de amputada, né? E imputada. E cuidado para não confundir, né? Então, é algo atribuído a você. E na Bíblia existia vários tipos de sacrifícios que eram sacrifícios substitutos, né? Porque eles não conseguiam, aliás, vamos trazer, nós aqui não conseguimos ser justificados sozinhos. Então, por isso é que a gente precisava do sacrifício, ou precisa, aliás, do sacrifício de Cristo, e eles precisavam do sacrifício de animais, porque era uma sombra do sacrifício maior, que é Jesus Cristo. E eu não vou mais falar sobre alguns tipos, né? Tinham vários tipos de sacrifício, que eu ia até falar aqui, mas o tempo foi embora. Seu Marcos quer falar mesmo. Tinha um sacrifício expiatório, sacrifício pacífico, sacrifício diário, sacrifício pela culpa. Então, todos esses eram sacrifícios que eram feitos para pagar o pecado, para justificar o pecador daquele momento. E todos eles tinham uma finalidade. E Cristo Jesus era o sacrifício maior, que era para eles acreditarem nisso, né? E nós também nessa parte. E alguém quer falar? Ali, o senhor? Aquele senhor ali queria... Tem uma frase que me ajuda muito nesse contexto aí. A profetisa da nossa igreja, Ellen White, fala assim: quando eu olho para mim, não vejo como me salvar. Quando eu olho para Cristo, não vejo como me perder. Justificação pela fé é muito difícil você entender se você não depender de Cristo. Boa parte dos irmãos falam que justificação pela fé é mais vir pelas obras, né? Então, você não pode fazer nada. É só um presente que Deus te dá. E como você não pode fazer nada, dói. Porque você quer comprar a salvação, você quer comprar esse relacionamento com Cristo. É um presente. Então, se você depender de Cristo, é só isso que Ele quer. Ele não quer mais nada. E quando a gente não entende esse processo, a gente sofre. É uma vida cristã desgastada, que você está preocupado com o que os outros pensam de você, preocupado em fazer coisa para os outros olharem para você, para receber elogios na igreja, para mostrar para as pessoas que você é diferente dos outros. Mas quando você entende a justificação pela fé,
você entende que Cristo já morreu em seu lugar e Ele é a tua vida. Como o comentário de quinta-feira fala, né? Sobre aquele cardeal que morre, antes de morrer, as pessoas trazem os símbolos, né, da igreja o para ele orar. Belarmino. Aí ele fala assim: acho que é mais seguro confiar nos méritos de Cristo. Então é isso que o pastor acabou de falar. Creiamos em Cristo, na sua misericórdia, é a nossa única chance. Como Nós diz não a temos música, outra. né? Perdão se recebe, se aceita, enfim. Pois bem, o Belarmino, que ela estava falando aqui, ele passou uma vida sendo contra essa questão de aceitar os méritos expiatórios da salvação pela fé. Tinha que você acreditar naqueles ritos, você acreditar naquelas, não é nem naqueles, como é que diz? Artefatos, eu não estou achando a palavra correta, vê se acha aqui. Naquelas relíquias, naquelas... você tinha várias coisas que você tem que acreditar nisso daqui para você conseguir a salvação. Esse negócio de salvação pela fé imputada, isso aí não vigora. Você tem que acreditar nessas relíquias aqui. Aí, quando ele estava para morrer, aí trouxeram as relíquias lá para ele colocar a mão sobre elas, para ele alcançar a salvação. Ele disse: olha, leve tudo isso aí, que isso aí não vale de nada. Pelo menos, eu acho que ele reconheceu, né? Sim, sim. Reconheceu que aquilo dali não vale nada. Hoje, muitos não acreditam ainda, não acreditam nessas relíquias, crucifixo, na própria Bíblia, como a Bíblia pudesse salvar você. Na realidade, a Bíblia ela só é Deus falando, né? É a palavra de Deus, mas o físico aqui. Então, e tem muita gente que acredita tem que acreditar na fé imputada, né? A fé imputada é transferida para você. A única chance que a gente tem é crer, né? Crer e aceitar que é só pela graça de Cristo. Né? É só pela graça. Muito bem. Então, queremos agradecer a todos que estiveram aqui nos acompanhando, alguns que estiveram participando aí, comentando, Eliezer, Amauri e outros que estão presentes, que eu não estou vendo aqui quem é, mas que Deus possa abençoar você, abençoar os irmãos que estão aqui conosco, e vamos orar para encerrarmos a nossa recapitulação. Querido Deus e bom Pai, obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu vieste a este mundo, nos resgatar do pecado, porque estávamos perdidos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a acreditar em Ti, Senhor Deus, toda a nossa vida, de maneira, Senhor Deus, que Tu possa fazer essa imputação dessa justificação, da fé, para que nós possamos alcançar o direito de poder compartilhar contigo essa jornada. Perdoa, Senhor Deus, a cada um de nós, em Teu nome nós te pedimos. Amém.